Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação feita ontem à noite para 300 emissoras de rádio do comentário que foi publicado hoje de manhã, nesta terça-feira, dia 30 de maio. Lembro que amanhã é o último dia para o imposto de renda. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia. Está se esgotando o prazo que a Câmara deu ao deputado Deltan Dallagnol para apresentar sua defesa ante a condenação pela Justiça Eleitoral, que tirou o seu mandato havido por 345 mil eleitores, se não me engano, do Paraná. Foi o mais votado. E foi um julgamento incrível, né? Que durou 1 minuto e 6 segundos, em que estabeleceram um exercício de futurologia, dizendo que futuramente ele poderia ter que responder a um processo disciplinar e, portanto, ele não poderia ter sido aceito o registro como o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná aceitou, né? Inclusive com a Procuradoria dizendo aos partidos políticos de esquerda que entraram para cassar o registro, dizendo que não há nenhum motivo para cassar o registro, uma vez que ele não respondia e não responde a processo disciplinar. Então, essa coisa incrível que aconteceu. Então, está se esgotando amanhã o prazo de 5 dias úteis depois da publicação no Diário Oficial da notificação para ele. Não foi retirado pela Câmara dos Deputados. Eu não vou dizer que é a dona do mandato dele, porque os donos do mandato dele são os eleitores. Na verdade, os eleitores é que estão sendo cassados. Esperaram o fato consumado para depois cassar, que é uma coisa muito, muito estranha. Fizeram o contrário no julgamento, que julgaram por um fato futuro que ainda não aconteceu. E depois, diante de um fato consumado, cassaram o mandato dele. Vão fazer manifestações no dia 4, nas capitais do Brasil, em favor de Deltan, em favor da Constituição, do devido processo legal e do Estado Democrático de Direito. Bom, por falar nisso, mais 131 pessoas, mulheres, homens, idosos, foram considerados réus. Aqueles que estavam lá no acampamento que foram presos, agora a gente sabe, foram presos pelo Exército, como disse o comandante militar do Planalto, depondo na Assembleia Legislativa do Distrito Federal, né? E somando-se aos 1.044 que já são réus, dá 1.175. Interessante que um deputado criminalista, um advogado criminalista me perguntou ontem quantos parentes terão esses 1.175 réus, entre sobrinhos, netos, filhos, né, afilhados. Eu perguntei, como, por quê? Não, porque esses jamais esquecerão o que está sendo feito. Eu imagino que sejam umas 10 mil pessoas, talvez, ou mais, né? Realmente eu não tinha pensado nisso, né? Não atinge apenas a pessoa, atinge todos aqueles que amam essas pessoas, né? É uma questão. Bom, durante o governo Bolsonaro, Bolsonaro reconheceu Juan Guaidó como presidente da Venezuela e a embaixadora de Guaidó aqui no Brasil. Agora está mudando tudo. O Nicolás Maduro chegou à noite, de repente, né, teve que ser de repente, teve que ser secreto para enganar os Estados Unidos, porque ele é procurado nos Estados Unidos e onde o avião dele pousar, que houver possibilidade, o avião vai ser confiscado também, né, e ele está sendo procurado por narcotráfico, narcoterrorismo, né. Eu achei feia a posição de alguns deputados brasileiros que foram se queixar para a embaixadora americana, como se reconhecendo que ela tivesse algum poder sobre a lei brasileira.
né? Uma atitude assim meio de colonizado, né? Mas, enfim, deviam protestar como protestaram na tribuna da Câmara. E com a presença. Eu fiquei com pena até, porque o Exército fez a Operação Acolhida maravilhosa, digna de Prêmio Nobel da Paz, para receber milhares e milhares de venezuelanos com fome, doentes, fugindo do país em que nasceram. E depois ter que ver os dragões da independência prestando homenagem à continência, né, na subida da rampa do Palácio do Planalto de Nicolás Maduro, que desde 2015 não vem ao Brasil. De Brasília, Alexandre Garcia.